Oi, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muitíssimo bem. Já quero iniciar esse vídeo pedindo desculpas pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeos. Acho que foram 3 semanas que eu fiquei sem postar vídeo, né? Então peço mil desculpas pra vocês. Minha vida nesses últimos dias está um pouco agitada. E também eu não tinha mais o que postar, porque eu estava de férias, então eu não tinha mais conteúdo. Então eu preferi deixar de postar vídeo por um tempo até que eu tivesse um conteúdo interessante pra trazer pra vocês, do que trazer qualquer coisa. Mas com pedido de desculpas, cá está esse vídeo que é um pouco mais longo do que os outros vídeos aqui do canal. Já quero aproveitar esse início de vídeo também para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais vídeos da minha rotina como estudante de psicologia. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar nessa minha primeira semana de aula, né, do 6º período, finalmente. E é isso. Beijos. Fiquem com o vídeo. Bom dia, vovó. Tá feliz em voltar, vovó? Sim, mas Minha primeira aula do semestre foi de psicopatologia e, gente, vocês não têm ideia do quão animada e ansiosa eu estava para pagar essa UC. Então eu estava com altas expectativas e, para falar a verdade e sendo bem sincera, a primeira aula já excedeu todas as minhas expectativas. Eu não conhecia esse professor, foi um professor novo para mim, mas de cara eu já gostei muito dele. Inclusive, nos primeiros minutos assim de aula, o nosso coordenador do curso foi lá na sala, falou um pouquinho com a gente, né, deu as boas-vindas. E o professor recebeu uma honraria porque ele foi um dos professores mais bem avaliados pelos alunos do semestre passado. Ou seja, isso aí já é um indicativo de que realmente é um ótimo professor. Eu gostei muito da forma que ele ensina, da forma que ele fala de uma forma muito acessível. Sem falar que ele basicamente deu uma aula só apresentando o cronograma. Ele falava sobre o cronograma e dava uma resumida no semestre. Foi incrível. A gente aqui esperando o sorteio do nosso tema. Primeiro dia. é bem, são grupos de 6 que já formaram. Uhum. Ele é produtivo. Produtivo. E olha, ele tá explicando o cronograma e dando uma aula ao mesmo tempo, viu? Porque tem professores aí que não fazem isso. Aprende mais do que qualquer outro período. Pois é. E aí, meninas, gostamos do nosso tema? Muito bicha falsa. É porque eu me disseram não, casaram no nosso sorteio. Não foi ela não, ela não sabe quem é. Eu sabia quem é. Na primeira aula, o professor já mostrou todo o cronograma, resumiu todo o semestre, já separou os grupos de A3 e já distribuiu, né, sorteou os temas. Verdade, eu apoio. Apoiamos, diário de mudança. E a aula ainda terminou bem cedo, então a gente decidiu ir pro Midway pra voltar pra nossa rotina de vez, né? Que é ir pra aula e depois passar no Midway. Voltamos ao nosso habitat natural. Nossa rotina de sempre. Amo. Lá no Midway, como sempre, a gente só ficou perambulando por lá mesmo. Compramos uma casquinha e, obviamente, ficamos conversando sobre várias coisas. A
às 12h20 eu já estava pegando o ônibus pra voltar pra casa e fiquei até às 3 horas mais ou menos sem gravar nada, porque eu só cheguei em casa, eu tomei um banho, almocei e fiquei enrolando um pouquinho no celular, enfim, fazendo algumas outras coisas, porque já que eu não tinha o que estudar naquele dia, porque era o primeiro dia de aula, então eu aproveitei pra descansar mais, pra ter essa tarde mais livre mesmo. Até que eu decidi fazer um bolo, e eu sou completamente apaixonada por doces, então eu estava com muita vontade e decidi fazer um bolo, tinha uma massa pronta em casa, decidi fazer um bolo, e enquanto isso eu ia assistindo Mentalista, que é uma série que vocês já sabem que eu estou completamente viciada, não tenho nem mais como esconder, eu faço qualquer coisa assistindo essa série hoje em dia. Oi, pessoas! Então, como vocês estão acompanhando aí no vlog, minhas aulas voltaram hoje. Oficialmente estou no 6º período e a primeira aula, como vocês já viram, foi de psicopatologia, que era um OC que eu tava muito animada pra pagar, né? E até agora, assim, hoje a aula foi incrível. De verdade, não sei se narrando eu já falei isso, mas foi uma aula... Não foi nem aula, na verdade. O professor só falou sobre o cronograma, mas foi tão interessante a forma que ele trabalhou, já gostei de primeira, porque ele basicamente deu uma aula sobre o cronograma. Enquanto ele falava o que a gente ia ter em determinado dia, e ele explicava sobre, ele dava um leve resumo, sabe? Sobre o que a gente ia ver naquele dia. Um resumo bem breve, só que a didática dele e a forma que ele fala, que ele se comunica é tão legal, é tão simples, acessível. Então, era bem fácil de entender. Enfim, foi bem legal. Ele falou, mostrou, né, todo o cronograma. Aí já falou sobre a A3, que é a nossa terceira avaliação, a avaliação final, assim, do período. Ele já falou sobre, já separou os grupos e já entregou os temas de cada um. A gente ficou com bipolaridade tipo 1 e não era o tema que eu queria pegar. Eu queria pegar, né, eu queria fazer o trabalho sobre o TDAH, narcisismo, ou tinha outro lá que eu queria, que seria interessante. Mas enfim, foi um tema interessante ainda assim. Enfim, ele fez tudo isso e ainda deu tempo assim de sobra. Então a gente saiu mais cedo, terminou bem cedo a aula hoje, acho que era 10h30. Foi muito legal, eu tô muito empolgada para esse semestre. Esse professor também é meu professor na quarta-feira, que é de estágio, né? Enfim, eu já gostei muito dele. Ele parece ser muito legal e também, como eu já falei, a forma que ele ensina é muito interessante. Então, eu estou bem feliz, bem animada com esse semestre. Aí eu já cheguei em casa faz tempo, eu tomei banho, já almocei, tava fazendo bolo agora. Acho que daqui a pouco eu vou assistir, não sei o que eu vou fazer agora. Eu costumo fazer quando eu chego da aula, né, como eu já falei pra vocês, é revisar a aula que eu tive. Mas como hoje foi só o cronograma, não tenho o que eu estudar ainda, então eu estou com a tarde mais livre. Aí hoje também eu preciso fazer um e-mail. Vou explicar primeiro, vou contextualizar você. Minhas amigas e eu idealizamos uma liga acadêmica voltada para a mulher, voltada para a saúde da mulher, né, no caso, que é a LAPSIM, a Liga Acadêmica de Saúde Integral da Mulher. E a gente tá muito animada acho que desde o semestre passado, do meio do semestre passado, a gente estava pensando sobre isso. Aí já conversamos com nossa professora, assim que a gente meio que oficializou tudo na nossa cabeça, toda a ideia que a gente teve. Conversamos com a professora que a gente queria que fosse a nossa orientadora, que, enfim, ela é maravilhosa, ela trabalha com mulheres. Ela aceitou. No semestre passado mesmo, a gente já conversou com a coordenação, já assinaram, né, o termo de... Como é o nome? Calma que eu vou lembrar da palavra. Enfim, já assinaram o termo que oficializa a liga, né? Eu esqueci a palavra agora, eu vou colocar aí embaixo escrito. Mas enfim, está tudo pronto, a gente se organizou para se lançar, iniciar nossas ações esse semestre. Então tem muita coisa incrível vindo por aí. E hoje eu vou criar o e-mail da liga. Para criar um Instagram da liga, eu vou criar os dois agora. É isso, a gente já vai fazer nosso primeiro post hoje. Ai, tô muito animada. Muito animada. Tem muita coisa muito legal para acontecer esse semestre. E eu estou super esperançosa. Mas é isso, não sei se eu vou fazer muita coisa agora. Como eu falei, talvez eu vá assistir depois que eu
fizer isso, né, o e-mail e o Instagram da Lapsim, talvez eu leia um pouco também. Eu tô lendo o livro da psicologia e está sendo muito interessante. Depois que eu terminar o livro, eu venho conversar aqui um pouquinho sobre ele com vocês. E por enquanto é isso. Não sei, eu acho que eu vou descansar mais. E amanhã eu tenho uma aula online, então eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde, porque hoje eu acordei bem cedo. Eu acordei, eu acho. Eram 6 horas quando eu acordei. Eu me desacostumei a acordar muito cedo, mas enfim, é só isso. Fiquem aí com o resto do meu dia. Quase 10 horas da noite, cá estou eu assistindo O Mentalista e eu falei que ia fazer algumas coisas, né? Acabei que nem fiz todas. Fui na farmácia, esqueci de gravar, mas enfim, eu não fiz mais muitas coisas mais interessantes, não. Acabou que eu não fiz quase nada à tarde. Eu fiquei, sendo bem sincera, eu fiquei mais mexendo no celular mesmo. E agora, como eu disse, agora são 10 horas da noite e estou aqui assistindo o Mentalista. Não estou com sono, mas preciso regular o meu sono, né? Devia ter feito isso nas férias? Devia. Mas eu costumo fazer isso no finalzinho das férias e eu não consegui. Porque, como eu disse, esse finalzinho das minhas férias, né? Foram meio conturbados, foram muito agitados esses últimos dias, né, de férias. Então, meu sono, que já estava meio desregulado, se regulou completamente. Eu estava tendo insônia todas as noites e acordava relativamente cedo, para quem está de férias, né? Agora são, né, as consequências. Eu estou com sono desregulado, bem desregulado. Mas, pelo menos, amanhã eu não preciso acordar tão cedo, porque minha aula amanhã é online e eu consigo acordar um pouco mais tarde, sabe? Não preciso acordar tão cedo para me deslocar da minha casa até a UNP. Então, eu acho bem mais tranquilo. Por mais que eu não goste de aulas online, que eu não sinto que eu sou tão produtiva quanto eu poderia ser. Eu não sou tão produtiva quanto eu sou nas aulas presenciais, né, no caso. Eu estou sem um pingo de sono, mas assim, a solução para minha insônia é colocar alguma série para assistir. É isso que eu vou fazer agora. Alguma série, filme ou vídeos no YouTube. Ultimamente eu tava fazendo com vídeos no YouTube. Então eu colocava alguma coisa pra assistir no YouTube, não deitava. Isso assim, sem pretensão nenhuma de assistir, só pra eu ouvir alguma coisa, porque o motivo da minha insônia são os meus pensamentos. Eu penso muito, muito, muito. Muitos pensamentos ao mesmo tempo rodando na minha cabeça. Então, acaba que isso me distrai do momento ali que que eu deveria estar dormindo. E quando eu assisto alguma coisa, eu distraio a minha mente dos meus pensamentos e foco, não que eu foque naquilo que eu tô assistindo, mas pelo menos eu não estou focada nos meus pensamentos. Deu pra entender? Eu acho que deu, né? Enfim, aí isso me ajuda. Por enquanto é isso, gente. Eu vou tentar dormir agora e espero que vocês tenham uma ótima noite. Até amanhã.
Na terça-feira eu tive aula de psicopatologia, mas dessa vez foi de fato a primeira aula do semestre. Foi uma aula assim bem introdutória mesmo, a professora explicou sobre o que é a psicopatologia e a diferença entre sinal e sintoma, entre outros assuntos que ela abordou também, mas o que eu mais achei interessante da aula foi isso, essa diferença entre sinal e sintoma, que sinceramente eu não entendia muito bem o que era, mas depois dessa aula ficou tudo bem claro na minha cabeça. E a professora explicou de forma bem simples o que é a psicopatologia, que é a área que estuda os transtornos mentais, os sofrimentos psíquicos e as alterações no comportamento, enfim. E a parte que eu mais achei interessante na aula foi a parte que ela explicou a diferença entre sinal e sintoma, que é basicamente sinal é tudo aquilo que pode ser observado por outra pessoa, por exemplo, um psicólogo ou uma psicóloga, como fala muito acelerada, agitação, entre outras coisas. E sintoma é tudo aquilo que é sentido pela própria pessoa, sentido e relatado por ela, como por exemplo, medo, tristeza, ansiedade, coração acelerado. Ela também falou sobre o limite do que é normal e o que é patológico. Enfim, foi uma aula bem interessante, bem completa, assim. Eu adorei essa primeira aula. É um assunto muito denso, já deu pra perceber, só por essa aula. E talvez eu tenha uma leve dificuldade com essa matéria, mas assim, de primeira eu já tô gostando muito dela. Eu não sei que eu vou ter prazer em estudar e realmente aprender, sabe? Assim que terminou minha aula, eu fui na farmácia com meu marido porque ele precisava comprar um remédio. E eu fui só pra acompanhar, porque eu gosto de ir na farmácia, ficar olhando os produtos, os valores. Enfim, eu gosto de ficar passando vontade. Eu mostrei também a tinta que eu pintei o meu cabelo, que era pra ficar essa última cor, uma cor mais escura, um vermelho mais escuro. Mas a realidade acabou sendo outra, né? Foi uma leve decepção. A cor só aparece bem pouquinho no sol. Mas enfim, acontece, né? E assim que eu cheguei em casa, eu já fui almoçar, obviamente, assistindo O Mentalista. À tarde eu decidi revisar a aula que eu tive. Não foi nem revisar, foi mais anotar as coisas que eu lembrava da aula. Então eu decidi colocar música para eu ouvir enquanto eu estava escrevendo. E não é sempre que eu faço isso, porque às vezes, ouvir música me atrapalha enquanto eu estudo. Quando de fato eu estou estudando, seja para prova, enfim, eu escuto só alguns barulhinhos, como é que eu posso explicar? Quando eu estou estudando, eu ouço mais sons ambientes, porque aí eu sei que não vai me atrapalhar, é só um barulhinho ali gostoso, só isso. Porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estou estudando, eu não escuto música. Mas como nesse momento eu estava só escrevendo o que eu lembrava da aula, só como uma revisão mesmo para saber o que eu aprendi, então eu decidi colocar música. E também porque ultimamente eu tenho escutado muita música, muita, a todo momento assim, porque como eu disse pra vocês, esses dias estão sendo muito agitados, estão acontecendo algumas mudanças na minha vida e estão sendo um pouco estressantes. E ouvir música me acalma muito, me ajuda a me reorganizar, sabe? Organizar os meus pensamentos, enfim, é muito bom. Em um momento eu precisei mudar do Spotify para o YouTube, mas sem problemas porque eu adoro ficar assistindo os vídeos, os clipes. Isso me atrapalha um pouquinho, mas tudo bem, seguimos. O importante é que deu certo no final. A minha quarta-feira começou levemente caótica, porque eu acordei 6 da manhã, mesmo sem precisar. Porque só para contextualizar vocês, as minhas aulas na quarta-feira são às 10 horas, porque é aula de estágio, então eles dividem a turma, são horários separados, né? Então eu não precisava acordar tão cedo, eu só precisava estar na faculdade às 10 horas. Mas eu acordei às 6 horas da manhã para lavar o cabelo e esperar ele secar um pouquinho. Na minha cabeça daria tempo de fazer tudo isso. Lavar o cabelo, esperar ele secar um pouco para depois eu poder modelar ele. Só que a parte de modelar demorou muito mais do que eu esperava. Então acabou que o resultado foi que eu cheguei super atrasada na faculdade. Eu só consegui sair de casa às 9h50, tendo que estar em 10 minutos na faculdade. Obviamente eu não cheguei, né, a tempo. Então eu me atrasei bastante, mas pelo menos meu cabelo ficou belíssimo. Mas esse foi um caso isolado, porque eu simplesmente odeio me atrasar, eu odeio estar atrasada pra qualquer lugar, principalmente pra faculdade.
Eu decidi não gravar nada da aula porque eu já cheguei atrasada, já foi meio vergonhoso, constrangedor chegar e abrir a porta e está todo mundo olhando pra mim. Então eu decidi só ficar quietinha mesmo, olhando pro professor e prestando atenção. É o cabelo da bicha. Rosa, ai, que ótimo. Ai, aí eu fazer repente. Tá feio. Nesse dia estava tendo a recepção dos calouros com algumas atividades, inclusive um professor de japonês que estava lá escrevendo o seu nome em japonês. E eu achei muito interessante, então a gente foi lá dar uma olhada e ele escreveu o meu nome. Eu achei muito bonitinho, escreveu das outras meninas também. Enfim, foi muito interessante. E nesse dia eu ainda ia passar a tarde também na UNP, porque como eu falei para vocês sobre a Liga Acadêmica, uma das nossas ações para esse semestre são plantões psicológicos que a gente vai fazer em uma determinada instituição. Mas para isso, antes de a gente fazer esse plantão psicológico, nós teríamos tipo um treinamento com a nossa professora orientadora da Liga. Então ela nos convidou para assistir aula com uma turma dela de plantão psicológico. E a primeira aula seria nesse dia. Só que acabou que ela ficou doente, então teve que cancelar a aula. Então eu acabei voltando para casa mais cedo. Então eu só voltei pra casa, tomei um banho, almocei e passei a maior parte da tarde lendo. Esse livro, inclusive, que eu estou amando. É um livro muito completo, recomendo muito a leitura dele. Ainda tô bem no comecinho, mas já estou gostando muito. Na quinta-feira eu tenho aula de psicologia organizacional e, gente, sendo muito sincera com vocês, essa é uma área que eu sempre tive plena certeza de que eu não gostaria de ir, porque é uma área que eu não tenho tanto interesse. Então, desde o início da faculdade, era a única área assim que eu já tinha certeza absoluta de que eu não escolheria. E justamente por isso eu tava com um receio muito grande dessa UC, porque, não sei, era um medo, talvez, de não ir bem na matéria, sabe? Mas fui com o coração aberto, por mais que estivesse extremamente receosa. Sem falar que as duas professoras que estão ministrando essa UC são professoras maravilhosas. Essa de quinta-feira já foi orientadora de estágio de uma das minhas amigas, então ela fala muito bem dessa professora. E a de sexta-feira eu já tive contato com ela em cursos e palestras, então eu já percebi que ela era maravilhosa. Então, apesar do receio, eu fui com uma certa esperança de mudar essa minha perspectiva sobre essa área. Mas sendo bem sincera com vocês, já nessa primeira aula, eu tive mais certeza ainda de que essa não era minha área. A professora pediu pra gente ter mente aberta, pra gente poder realmente conhecer a área antes de ter um preconceito com ela, né? Um julgamento. E ela basicamente resumiu todo o semestre, falou sobre quais temas a gente ia abordar, né? Sobre o que a gente ia conversar durante o semestre. E eu não sei se era porque eu já estava cansada da semana, não sei. Mas essa aula me deu tanta dor de cabeça. Eu precisei me esforçar muito para continuar prestando atenção na aula. E para piorar um pouco, a professora, ela falava muito rápido. Em 10 minutos ela falava sobre 10 assuntos diferentes e, nossa, eu saí dessa aula com a cabeça tão pesada. Foram muitos estímulos, assim. Enfim, foi extremamente cansativo. Então, o primeiro contato que eu tive com a professora e com a organizacional já não foi tão legal. Mas a aula terminou relativamente cedo, então depois a gente decidiu ir pro Midway pra relaxar um pouco. Vira esse daí de cabeça pra baixo. Sim? Isso. Evelyn Hugo! Evelyn Hugo! Ai, eu amo! Eu cheguei em casa às 12h40 e, como sempre, tomei um banho, almocei, descansei um pouco e depois decidi editar um mini vlog. Nesse dia estava acontecendo o Encha Seu Kindle, que é um evento que durante 24 horas vários e-books estão gratuitos na Amazon. Então eu passei uma boa parte da tarde também no site da Amazon olhando a lista de livros. Eu acabei de acordar. Acho que são 6h19 agora. Eu deitei, era 4 horas, 4 e pouco. Porque
eu editei um Reels que eu postei hoje, que eu vou postar hoje, que eu devia postar hoje no meu Instagram às 6 horas, mas, né, já passou a hora, então eu vou postar amanhã. Aí hoje é dia 3 de agosto, tá rolando o Encha Seu Kindle, e eu participei, eu passei a tarde, um tempinho da tarde também, olhando os livros disponíveis. Comprei um livro só, não lembro quanto é que tá, mas tava 60, eu acho que tava 60 centavos, não lembro. E baixei alguns livros que estavam gratuitos. Não tantos, mas alguns. É porque a maioria, eu tô muito interessada ultimamente em suspense. E não gostei muito dos suspenses que tinham. Faz muitos meses que eu acho que faz mais de ano que eu não leio romance. Não tô muito interessada em ler romance agora, mas me interessei por algumas histórias de romance. Então eu peguei os livros, né? Não vou perder a oportunidade. E é isso. Vou tomar um banho agora pra ver se eu desperto. Eu estava completamente exausta e eu acho que deu pra vocês perceberem, né, o quão cansada eu estava só por esse vídeo. Eu tava um pouquinho groggy, mas enfim, depois disso eu tomei um banho, consegui despertar e fui numa pizzaria com meu marido, porque tem uma pizzaria aqui perto de casa que toda quinta-feira tem promoção, 50% do valor da pizza. E fazia muito tempo que a gente não comia pizza, a gente tava com muita vontade e decidimos comprar. E comemos no carro enquanto a gente assistia One Piece. E chegamos finalmente à sexta-feira, a tão esperada sexta-feira. Gente, eu tava tão exausta dessa semana que eu já estava pedindo socorro. Como eu falei pra vocês, eu desregulei completamente meu sono durante as férias. E não tive tempo de regular ele novamente. Então demorou um tempinho pra me acostumar, pra eu me reacostumar a acordar mais cedo. Então essa primeira semana de aula, realmente eu estava um caco. Quase que eu não tinha força pra levantar pra ir pra faculdade, juro pra vocês. Mas consegui ir pra faculdade, por mais que eu só quisesse minha cama. Mas eu fui porque eu não queria faltar nenhuma aula dessa semana. Porque se vocês já me acompanham aqui há um tempo, no semestre passado eu fui só pra primeira aula da primeira semana e o resto da semana eu simplesmente desisti de ir e só voltei aí na segunda semana, o que não foi muito legal, né? Não recomendo. Eu perdi conteúdo, obviamente, mas é porque, enfim, não vou justificar não, eu estava errada. Mas pra resumir, eu decidi ir pra aula mesmo estando exausta. Mas que bom que eu fui pra aula, porque eu acabei gostando mais dessa aula do que da anterior. A professora falava um pouquinho mais calma, então dava pra absorver os assuntos que ela falava. Eu adoro história, era uma das minhas matérias favoritas na escola. A aula foi basicamente sobre a história do trabalho, ao longo dos anos e tal, e foi muito interessante. Às 10 horas a professora deu um intervalo e nós fomos na lanchonete da faculdade pra comprar alguma coisa. Meu estômago tava doendo bastante, então eu pensei que era fome. Comprei uma barrinha porque eu estava com medo de comer alguma coisa e acabar passando mal, que não ajudou em muita coisa, né? Mas pelo menos aliviou um pouquinho a dor que eu tava sentindo. E o resto da aula foi bem tranquila também. Me deu uma pontinha de esperança essa aula, porque eu realmente achei muito interessante, mas eu sei que, como ela tava falando sobre história, era só uma introdução pra falar sobre, de fato, o que é a psicologia organizacional. Mas, pelo menos, eu não senti dor de cabeça nessa aula, então pra mim já foi um começo. E nessa sexta, que era dia 14 de agosto, era aniversário do meu irmão. Então marcamos, né? A família marcou pra irmos almoçar na casa dos meus pais. Então depois da aula, meu marido me buscou na faculdade e nós fomos em direção à casa dos meus pais. O almoço foi lasanha e eu amo lasanha, então eu tava bem animada pra ver a minha família. Fazia um tempinho que eu não via eles, não tanto tempo, porque nas férias eu visitei bastante eles, mas não tanto quanto eu gostaria. Então eu estava muito empolgada pra ver eles, pra passar um tempinho com eles, né? Porém, meu estômago ainda tava doendo bastante. E eu, inocente, continuei achando que era fome. E realmente achei que quando eu almoçasse ia passar depois de um tempo. Mas acabou que não passou, só piorou. Depois que eu almocei, a dor acabou piorando. Então eu tive que voltar pra casa mais cedo, mas o tempo que eu passei lá com eles foi maravilhoso. Eu vi minha sobrinha maravilhosa e linda. Matei a saudade deles. Mas enfim, precisei voltar pra casa mais cedo do que eu gostaria. Mas quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, me aquietei um pouquinho, tomei um remédio, aí aliviou bastante a dor que eu tava sentindo.
Por volta das 4 horas eu precisei sair novamente de casa. Eu já estava melhor, mas eu precisei sair para resolver algumas coisas. Fui no Alecrim, resolvi tudo que tinha que resolver lá e ainda voltei na casa dos meus pais depois. E quando eu cheguei em casa já era um pouco tarde, então eu não gravei mais. Eu sei que eu não costumo postar muito da minha vida pessoal aqui, mas a minha mãe, as minhas amigas e até a minha cunhada já me falaram que eu deveria mostrar mais do meu lazer aqui nesse canal. Então, aos poucos eu vou tentando, porque às vezes eu acho que eu não tenho coisas muito interessantes pra mostrar. Eu penso que eu não tenho algo na minha vida, além da minha vida acadêmica, que possa ser interessante pra outras pessoas assistirem. Mas a pedidos, eu vou sim começar a postar um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho mais do meu lazer por aqui nesse canal. Começando inclusive por essa mesma semana, que no sábado eu passei um dia em um churrasco com um grupo de amigos. E, gente, foi simplesmente fantástico. A gente já tinha feito isso acho que umas 2 ou 3 vezes antes e já virou meio que uma tradição. De vez em quando a gente se junta, faz um churrasco e é sempre muito legal. Dessa vez teve um adicional que a gente fez um doce, inclusive receita maravilhosa, e também jogamos um pouquinho, porque normalmente a gente só come muita carne e conversa. Mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Não se esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, até os próximos vídeos, gente. Tchau, beijos!